Beleza, bora nós. Meu povo, como é que surge o movimento de queda livre? Vou botar aqui, tá? Queda livre. Meu povo, o movimento de queda livre, ele surge a partir de uma experiência de um carinha chamado de Galileu Galilei. Esse cara não tem o que fazer, e ele subiu do alto de uma torre, e essa torre ela é muito conhecida, é uma torre inclinada, e ele soltou duas coisas, uma pena e uma bola de canhão. E o cara tava aqui, e ele soltou. Aqui a pena e a bola de canhão. Beleza? O que acontece? Ele observou que essas duas coisinhas iriam cair, obviamente. Só que ele não podia comparar, por exemplo, a massa da bola de canhão com a massa da pena. Por que, Guilherme, que ele não podia comparar? Porque ele sabia que a pena era infinitamente menor. Porém, com o tempo, ele foi percebendo que se não existisse ar, ou seja, oxigênio e tudo mais, que é o que a gente chama de vácuo, a ausência completa de gases como oxigênio e outro que compõe a nossa atmosfera, as duas objetificações, ou seja, esses dois objetinhos cairiam juntos. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Se não houvesse resistência do ar, os objetos chegariam juntos. Eu vou falar já já o que eu quero para vocês, tá? Objetos chegariam juntos. Mas por que, Guilherme? Eu vou mostrar para vocês agora. O que acontece é que a massa, ela não vai fazer nenhuma coisa interessante. Por quê? O que acontece, gente, é que existe uma força que a gente tem que falar para vocês. Observe que os dois possuem massa. Porém, os dois são puxados para baixo, ou melhor, atraídos pelo campo gravitacional da Terra. No caso, eles possuem um peso, e o peso ele é colocado para baixo. O que acontece é que, nessa situação, a gente está lançando duas coisas, e é com essa contextualização que eu começo a explicar o que é o movimento de queda livre, certo? Particularmente, eu acho esse lançamento, no caso, essa coisa que o Galileu fez, uma coisa muito sacal, certo? Porém, aqui eu vou precisar de algumas coisas para explicar para vocês, ok? O que acontece? Imagina agora que eu vou fazer um experimento muito parecido, porém, eu vou explicar isso aqui de outra forma. Imagina que eu estou do alto de um prédio e eu vou soltar aqui uma bolinha, ou melhor, uma pedra. Imagina que eu soltei uma pedra, certo? Essa pedra, ela vai cair para baixo, não vai? Esse ato de soltar, quando eu falo que eu vou soltar a pedra, ela vai partir do repouso. Anote aí o nome, ó. Partir do repouso. Significa dizer que a pedra está parada, certo? Ou seja, parado. Ou seja, Guilherme, traduz, a velocidade inicial vale zero, ok? Lembrando que a velocidade inicial é a velocidade que eu adquiro conforme o tempo vai passando. Por exemplo, imagina que o carrinho passa por aqui, a velocidade inicial com que esse carro está se movendo é de 10 metros por segundo. Significa dizer que ele está percorrendo 10 metros a cada um segundo. Por isso que a gente coloca essa coisa aqui como velocidade inicial. Como ele parte do repouso, a velocidade inicial desse objeto aqui vale zero, ok? Parte do repouso. O que acontece, gente, é que aqui no prédio existe um negocinho chamado de altura. Então, Guilherme, quer dizer que ele vai cair de uma certa altura. É isso mesmo que está querendo dizer? É exatamente o que eu estou querendo te dizer. Só que, como ele vai cair de uma certa altura, existe até um negocinho que a gente chama de distância percorrida. Tu concorda que ele vai cair daqui, né? No caso, e vai atingir o chão? O que acontece, gente, quando ele cai no chão, né? Desculpa, quando ele cai no chão, a velocidade final dele vai ter aqui uma outra, vai ter a velocidade com que ele vai chegar ao chão.
Porém, a gente sabe que ele percorreu toda essa distância. Por isso que, da física, a gente chama S de space, ou de espaço. S é a mesma coisa que espaço percorrido, ok? Só que aqui na física, para a gente, quando a gente está falando de queda livre, tu concorda comigo que se esse bichinho está bem aqui, ó, de preto, e ele vai cair, ele vai chegar lá embaixo, tu concorda comigo que ele vai percorrer um certo espaço? Só que esse espaço percorrido corresponde à altura, não é? Então, tu concorda comigo que quando eu tenho uma pedrinha e ela está no alto de um prédio, e ela vai cair até o chão, ela vai percorrer a altura do prédio. Ela vai cair até o chão, ela vai demorar um pouquinho para cair. Porém, ela vai percorrer toda a distância do ponto mais alto do prédio até o chão. Faz sentido para vocês? Tudo bem até aqui? Bota só um okzinho aqui para mim saber que está todo mundo entendendo, por favor. Certo? Podemos. Então, boa noite, Lídia. Tudo bem? Você não perdeu nada, por sorte. Eu estou explicando que a gente vai jogar uma pedra do alto de um prédio. Ou seja, quando eu jogo uma pedra do alto de um prédio, ela vai percorrer toda essa distânciazinha aqui, ó. Só que essa distância a gente já sabe que é a altura do prédio. Então, o espaço percorrido vai corresponder à altura do prédio. Que, coincidentemente, gente, a gente vai nomear de altura máxima. Ou seja, Guilherme, para esse caso aqui, a altura do prédio vai ser a altura máxima? Exatamente. Mas eu vou explicar isso com uma riqueza maior de detalhes. Gente, o que acontece é que agora, essa coisa, ela está atuando também porque a gravidade está puxando ela para baixo. Através de quem? Da força peso. Ai, Guilherme, quer dizer que o peso puxa esse negócio para baixo? Exatamente. Certo? Bom, nós, como o peso puxa esse troço para baixo, a gente começa realmente, de fato, a entender como é que funciona o movimento. Olha aqui o que acontece. Lembrando que quando eu falar a questão partiu do repouso ou abandonada, certo? Quando uma pedra é abandonada de um edifício, ele vai dizer aqui dessa forma, a partir do repouso, ou a partindo do repouso, ou a partir, seja o que for, certo? Mas entenda que quando eu falo em repouso, eu estou dizendo que a velocidade inicial é zero, ou seja, é como se ele tivesse parado e eu começasse a fazer a provocação de um movimento, certo? Eu vou mostrar para vocês uma coisa curiosa, certo? Olha para cá. Eu vou desenhar outro prédio, o Guilherme e os seus edifícios vai montar um condomínio, Guilherme? Pois é, cara. O que acontece, gente, é que agora, por exemplo, eu posso desenhar aqui um prédio, ó, olha que coisa bonita. Vamos olhar para cá. Imagina que agora eu tenho um outro prédiozinho bonitinho aqui, ó. Questão tipo clássica, que todo vestibular gosta. Olha o que acontece. Ele desenha essa coisa aqui as janelinhas. Só que imagina que o menino maligno, ele vai soltar, uma pedra do alto desse prédio, ok? Imagina aqui, vou desenhar ele, ó. Tá desenhando uma pedra bem aqui, ó. Gente, a gente já sabe que essa pedra vai atuar sobre a ação da gravidade, ou seja, a força-peso está atuando sobre essa coisa. A gente já sabe lá da dinâmica que a força resultante é sempre o resultado do produto entre a sua massa vezes a sua aceleração. Porém, a gente sabe que a força resultante aqui é o peso, porque é a que está puxando o bicho para baixo. Então, a força resultante aqui, Guilherme, é o peso, exatamente. Além disso, a gente já sabe que o peso é igual a massa vezes a sua gravidade. Isso aqui a gente já sabe da onde? Lá das leis de Newton, que eu só estou relembrando para você. Garanto que vai ficar compreensível, prometo, tá? Vai ficar fácil de entender e você não vai ter problemas, ok? Meu povo, como a gente já sabe que a força resultante aqui é o peso, a gente vai começar a brincar com essas coisas. Como assim brincar, Guilherme? Simples. A gente sabe que a força resultante é a massa vezes a sua aceleração. Vamos dizer, gente, que eu quero encontrar a aceleração. Então, se eu quiser encontrar a aceleração, basta que eu pegue a massa que está desse lado e passe para o outro lado, porque eu vou isolar um dos termos como se fosse uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, se está multiplicando por um lado, passa para o outro, dividindo. Então, a aceleração dessa coisa é a força resultante
dividido pela ou dividido pela massa, ok? Olha que bonitinho, certo? Então, gente, agora a gente consegue, de fato, encontrar algumas coisas curiosas. A gente já sabe que a força resultante desse movimento aqui, no caso esse ato de lançar, é o peso. Então, Guilherme, eu posso colocar aqui, substituir na fórmula? Pode, posso substituir, ó. Substituindo, eu vou ter a aceleração é o peso dividido pela massa. Ah, Guilherme, mas tu acabou de me falar que o peso é o resultado da massa pela gravidade, é o produto entre a massa e a gravidade. Então, posso substituir? Pode. Então, gente, eu posso dizer o seguinte: como o peso é a massa pela gravidade, eu posso botar assim, ó, massa vezes a gravidade dividido pela massa. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso cancelar a massa com a massa e vai me restar apenas a gravidade. Então, quer dizer, Guilherme, que aqui nesse tipo de movimento, a força resultante vai ser o peso. Então, quer dizer que a aceleração resultante é a da gravidade? Pois é, Moi. O que eu estou querendo te dizer é que a aceleração é igual à gravidade. Portanto, ela é quem vai influenciar diretamente no movimento. Anote isso, vai influenciar diretamente no movimento. Como? Ela vai influenciar na velocidade com que a bolinha vai cair ou na velocidade com que a bolinha vai subir, gente. Eu vou mostrar isso para vocês com um pouquinho mais de calma. A gente já sabe que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos traduzir isso aqui para o português. Isso aqui traduzindo significa dizer que a cada 10 metros passa-se um segundo, ou seja, eu percorro em 1 segundo ao quadrado e continua dando 1, eu percorro 10 metros. Ah, é isso, Guilherme? Então quer dizer que eu posso dizer exatamente isso? Exatamente. Então eu posso dizer que a cada 1 segundo a gravidade percorre quanto? 10 metros? É mesmo, é? Pois é. Só que isso aqui vai ter uma utilidade tremenda para você. Eu vou falar por quê. Olha aqui, ó. Vou fazer uma situação para você entender. Situação hipotética. Imagina que eu vou lançar, aqui ó, vou botar até uma barrinha. Imagina que eu vou lançar uma pedra para cima. Aí a pedra vai fazer isso aqui, ó. Aí ela vai atingir a altura máxima, que é onde eu vou desenhar agora, ó, e vai cair, certo? Eu quero que você preste muita atenção agora, porque isso aqui vai te ajudar muito. Ó, gente, essa coisa aqui é onde ele atingiu a altura máxima, ok? Só que agora a gente vai escrever algumas coisas importantes para isso. Eu vou fazer um select aqui rapidinho para fazer um experimento bem interessante com vocês vão entender o que eu quero fazer, certo? Boa noite. Essa coisa aqui, que eu acabei de desenhar, é uma situação especial porque isso aqui, gente, é o preparo para os lançamentos. Ou seja, você não vai ficar torturado com aquela ruma de forma, porque não tem necessidade. Ah, é mesmo, é, Guilherme? Pois é. Vou te mostrar com calma. Ó. Imagina que eu lancei a bolinha para cima e a velocidade inicial da bolinha é 20 metros por segundo. Gente, quando a bolinha atinge a sua altura máxima, ela vai parar. Como assim, Guilherme? Aqui é a altura máxima. Ou seja, quando ela atingir o topo, a velocidade dela é quanto? A velocidade é igual a zero. Mas, Guilherme, que tipo de velocidade é essa, Moisão? Eu quero que você perceba que a velocidade aqui, nesse caso, está indo para cima. A gente diz que a velocidade nela, na horizontal, é zero. Ah, é zero, Guilherme? Por quê? Gente, quando eu desenho esses pontilhados, significa dizer que a pedra vai cair para cima e depois vai cair para baixo. Ou seja, ela vai ir para cima e para baixo, ela não vai nem fazer a curva. Porém, a gente já sabe que ela atinge uma altura máxima. Essa altura máxima, gente, a gente consegue calcular ela através dessa formulazinha aqui, ó. A altura máxima, ela é dada por a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aí, Guilherme, é isso? É. Porém, gente, eu não queria dar essa fórmula assim de bandeja para vocês. Eu vou mostrar aqui a demonstração dela, tá? A demonstração. Eu vou botar lá em cima, ficou melhor. Gente, essa fórmula é uma das mais úteis, porque aqui você vai conseguir encontrar a altura máxima,
você vai conseguir encontrar o tempo de subida, e o tempo de descida, e o tempo de voo. Bora logo, deixa eu explicar o que é o tempo de subida. Gente, o tempo de subida é o tempo com que essa bolinha gasta para atingir a altura máxima. Ou seja, aqui é o tempo de subida. Só que o tempo de descida é onde? É como se aqui eu tivesse um movimento de queda livre, ó, gente. Tá vendo que aqui a velocidade para? Lembra que eu disse que quando a velocidade para, ele está partindo a partir do repouso? Ou seja, é como se momentaneamente, nessa posição na vertical, ou desculpa, na horizontal, a velocidade é zero. Então quer dizer que aqui ele vai repetir o movimento? Só que no caso ele vai inverter, né, gente? O que acontece? A gente tem um tempo que ela demora para subir e o tempo de queda. Anote isso aí, ó. O tempo de voo sempre vai ser dado pelo tempo de subida mais o tempo de queda. É mesmo, Guilherme? Mas por que tu tá me falando isso? Cara, assim, eu tô te falando isso porque eu vou te poupar muito trabalho, ok? Vou te poupar tanto trabalho que tu vai dizer, Guilherme, realmente faz sentido, por isso que é mais rápido, né? Pois é, mas não é por isso que é mais rápido, certo? Boa noite. Gente, todo mundo tá entendendo? Todo mundo pegou a ideia geral, como é que tá resolvendo, tudo mais direitinho? Joia. A minha preocupação é que você não entenda alguma coisa. E se você não estiver entendendo alguma coisa, você tem que falar, porque esse conteúdo ele é cheio de casca de banana. Certo? Boa noite. Maria Clara, aqui para explicar novamente. Bora nós. É como se eu estivesse jogando essa pedrinha para cima. Essa pedrinha vai para cima, para cima, para cima, para cima. Porém, a velocidade dela vai diminuir. Por quê? Ela vai atingir a altura máxima e ela vai o quê? Parar. Por isso que eu disse que momentaneamente a velocidade dela é zero na horizontal. Aí, Guilherme, ela para porque ela atingiu a altura máxima? Pois é. Só que ela não estava subindo, agora ela vai descer. Isso é o que a gente chama de inversão do sentido do movimento. Ok? Ou seja, se antes era um lançamento para cima, virou uma queda livre, porque queda é para baixo, não é, gente? Certo? É até uma redundância, é uma queda para baixo, entendeu? Certo? Todo mundo entendeu, Maria Clara? Tirada a sua dúvida? E o tempo com que ela demora para subir é o mesmo com que o tempo que ela demora para descer, certo? Agora, vem as nossas brincadeiras. Existem as nossas brincadeiras, e a gente vai falar. Lembra que eu usei esse experimento aqui em cima? Eu disse, gente, eu vou jogar uma bolinha para cima, ou de cima para baixo. Eu vou soltar, eu vou rebolar, certo? Eu vou botar aqui, rebolar. Genuinamente cearense. Ó, lembra que eu falei para vocês que a distância que ela vai percorrer é comum que a gente encontre como distância, o quê, hein? S. Porém, é como se ele estivesse percorrendo desse pontinho que eu estou botando de vermelho, ó, e ele fosse caindo até aqui, ó. Opa, cair no chão, é mesmo, é, Guilherme? Pois é. Então, na hora que eu cair no chão, gente, agora lascou. Por quê? Agora eu tenho um movimento para baixo. Essa distância que eu percorri, eu chamei de S, não é? Que é o que a gente vai chamar de H. Ou melhor dizendo, é H máximo, não é isso? Que a altura do prédio vai corresponder à altura máxima? Pois é. Só que a gente já sabe que a velocidade inicial dessa coisa vale 0 metros por segundo, porque ele está lançando ela a partir do repouso. A gente não já sabe isso? Só que agora, a gente também já sabe que a aceleração resultante aqui vai ser a gravidade. Aí Guilherme, tu me explicou por que é a gravidade. Porque usando a força resultante é igual a massa vezes aceleração, eu descobri que a aceleração resultante desse movimento de queda é a gravidade, tanto para a subida quanto para a descida. É mesmo, né? Só que existe um movimento que eu quero que você lembre, que é muito importante. Eu vou botar ele aqui, ó. Lembra lá do movimento uniformemente variado? Nesse movimento, ocorre a variação da velocidade. Por exemplo, vamos dizer que o tempo aqui vale 0 segundos. Eu vou botar aqui o tempo e aqui a velocidade, certo? Vou botar aqui, ó. Cadê? Vou botar bem aqui, ó. Velocidade e o tempo. O tempo, vamos dizer, gente, que o tempo aqui vale 10, ok? O tempo vale 0. Vamos dizer que quando ele estava lá no início, a velocidade inicial dele era 10, certo? Só que após um segundo, a velocidade dele foi para 20.
Em 2 segundos, gente, a velocidade dele foi para quanto? Para 30. Tá notando que a velocidade está aumentando? Então, gente, é claro que eu coloquei um exemplo pictórico aqui, talvez errôneo, mas explica e demonstra basicamente o que eu quero dizer. É que aqui está ocorrendo a variação de velocidade. Então, o movimento uniformemente variado é quando a velocidade está variando. E quem é que faz a velocidade variar? Quem faz a velocidade variar é o que a gente chama de aceleração. Só que nesse movimento aqui que a gente está estudando, a aceleração é a própria gravidade. Portanto, existe uma expressão que a gente utiliza para encontrar a expressão que eu quero dizer a vocês. Ó, alguns que estudam física há um certo tempo conhecem essa expressão como sorvetão. S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é a fórmula que exprime a equação do espaço, né, em função da velocidade de aceleração. Resumidamente, é o sorvetão, né, para que você não fique meio perdido. Gente, essa coisa aqui, ela dá um trabalho do caramba, você não tem ideia como isso aqui é chato e trabalhoso. Porém, a gente vai usar alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? A gente chamou o S de H máxima, então eu posso substituir aqui, ó, a altura máxima vai ser igual ao espaço inicial. Gente, ela parte do repouso, então ela nem se moveu ainda. Então é zero, Guilherme? Pois é. Eu vou botar aqui, ó, o zero mais. Gente, eu não falei que a velocidade inicial a partir do repouso é zero, porque ele vai começar a se movimentar? Pois é. Então aqui é zero. Zero vezes o t dá o zero. Mais. Gente, eu não falei a vocês que a aceleração era que a gravidade, a aceleração resultante era a gravidade? Pois é. Onde tem A, Guilherme, tu vai colocar um G? Pois é, exatamente, ó. O G vezes o T ao quadrado, dividido por 2. Ah, Guilherme, é por isso que H máximo é GT2 sobre 2? Exatamente, que 0 mais 0 é 0. Porque, partindo do repouso, a altura máxima pode ser encontrada apenas em função da gravidade e o tempo. Ah, é mesmo? Por quê, Guilherme? Porque, Moisão, provavelmente, aqui ela está partindo do repouso, então a velocidade é zero. Bem, eu quero descobrir a altura máxima. A altura máxima é a distância percorrida da pedra, do ponto mais alto do prédio até o chão, não é? Então, a H máxima, ela pode ser dada exatamente por isso. GT2 sobre 2, se você quiser. Por isso que eu boto aquela fórmula lá, mas depois eu explico a demonstração, para que você entenda, ok? Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo atento? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Que eu fale alguma coisa? Aproveite. Aproveite agora ou cale-se para sempre. Certo. Lídio, o que tu não entendeste? Quer que eu repita do zero, não é isso? Beleza. Ó, mandamos. Essa fórmula aqui que eu acabei de descrever para vocês, ó, é a famosa fórmula do sorvetão. O que é essa fórmula do sorvetão? Essa fórmula do sorvetão exprime o movimento uniformemente variado. Por que ela exprime isso? Porque essa fórmula aqui, gente, ela vai dizer que a gravidade está influenciando diretamente desculpa, a gravidade, a aceleração está influenciando diretamente na velocidade do móvel. Lembra que eu botei aqui, ó, enquanto o tempo está passando, ó, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, a velocidade está aumentando? Notou isso? Como a velocidade aumenta com o passar do tempo, significa dizer que existe alguma coisa que faz com que essa velocidade aumente. Faz com que essa velocidade aumente. E a única coisa que está fazendo essa velocidade aumentar é um negocinho que a gente chama de aceleração. A aceleração resultante é o que está provocando a variação no movimento. Ah, que variação, Guilherme? A variação da velocidade. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro. Se eu estou pisando no acelerador, e lá no visor está mostrando, no velocímetro, imagina que eu tenho um carro e ele está a 50 por hora. Porém, ele está aumentando a velocidade. Está indo a 60, 70, 80. É porque tu está aumentando a tua aceleração. Agora, se eu tirar o pé do freio, ou do acelerador, Guilherme, o que acontece? Ele diminui a sua velocidade. Por quê? Eu estou deixando de acelerar.
Ou seja, a rapidez com que o meu carro está acelerando diminui. Então, Guilherme, quer dizer que a aceleração faz variar a velocidade? Pois é isso que ela faz. Entendeu, Lídia? Agora, porque essa fórmula aqui, como que se lê a fórmula e onde ela aplica? Certo, agora nós. Assim, a aplicação dessa fórmula, ela está mais ligada à cinemática, certo? Então, por exemplo, para vocês, essa aqui é só uma demonstração. Então, a gente pode utilizar somente a altura máxima sem problema. Lembrem somente dessa fórmula. Eu vou ensinar a aplicar a vocês, tá certo? Vou ensinar. Só que eu preciso que vocês me deem a total atenção. Vocês entenderam esse lance da aceleração? Que é ela que faz variar a velocidade? Até aqui de boa? Certo. Então, eu quero que você lembre disso. Poxa, eu sei, repita comigo, eu sei que a aceleração varia a velocidade, seja para cima, para baixo, para um lado ou outro. Eu sei disso e ninguém tira isso de mim. Beleza? Ótimo. Sabendo disso, a gente consegue utilizar a equação do sorvetão, gente. A equação do sorvetão, ela vem lá no movimento uniformemente variado. A gente diz o seguinte, ó, o espaço final, ou S, é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, ok? Isso aqui é uma fórmula que ele dá lá na cinemática, muito antes da gente dar movimento de queda livre. Estou dando porque vai cair uma questão de queda livre na UES, que estou prevendo e pode anotar e me cobrar depois. Ok? Bom, nós. Como você já sabe que existe essa coisa aqui, eu quero que você perceba a atenção com detalhe A. Gente, vocês lembram que eu chamei a altura do prédio de espaço percorrido? Ou seja, se ele saiu desse ponto e chegou até esse ponto, ele percorreu toda essa distância. Essa distância é o que a gente chama de S. S ou distância percorrida, ok? Só anotando para quem não entendeu. Vocês entenderam que a aceleração é quem faz variar a velocidade? Todo mundo entendeu isso? Lídia, Maria Clara, vocês estão acompanhando? Ótimo. Agora, pergunta que não quer calar. Vocês concordam comigo que quando eu estou jogando uma pedrinha para baixo, concorda que a única coisa que está atuando sobre ela é a força-peso? Vocês concordam comigo? Que é o que está puxando ela para baixo? Ótimo. Se vocês já estão entendendo no meio caminho. Vamos nós. Então, gente, quem é que vai estar. Quem é a aceleração resultante? Vocês concordam comigo que a gravidade é a aceleração que manda na coisa toda? Hein? Vocês concordam que a gravidade é que está mandando na coisa toda? É ela que está fazendo a velocidade da pedrinha aumentar porque ela está caindo de cima para baixo? Faz sentido para vocês? Beleza. Ótimo. Ótimo, beleza. Vamos. Como a gente já sabe que a gravidade está atuando, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz questõezinhas assim, gente. Ó, imagine que eu tenho uma pedrinha. Ó, eu vou botar aqui, ó, vou chamar de SP, tá? Situação problema. Imagine. Imagine que eu vou jogar uma pedrinha do alto de um prédio. E essa pedra, ou esfera, seja lá o que você lançar, ela vai partir do repouso, ok? Ela vai partir do repouso, ok? Parte do repouso. Aí, olha, além de saber que ela parte do repouso, eu já sei uma coisa, gente. Que coisa é essa que tu sabe e não quer contar pra gente, Guilherme? Deixa de ser fofoqueiro, macho. Vou contar agora. Eu sei que essa pedrinha, ela demora 8 segundos para atingir, certo? O solo. A pedra, ou melhor, a pedra demora 8 segundos para atingir o solo. Gente, notou que ele deu quanto tempo a pedra demora para cair? Como é que é o nome desse movimento que a gente chama? Como é o nome desse fenômenozinho, hein? Que a gente denominou, hein? É o tempo de
queda, não é não? Faz sentido? Se ela demora 8 segundos para cair, o tempo de queda é o quê? 8 segundos. Todo mundo tá pegando? Beleza. Então, como o tempo que a pedrinha demora para cair é 8 segundos, eu posso dizer aqui que o tempo é igual a 8. Eu não falei que ela parte do repouso? Toda vez que ela parte do repouso, a velocidade inicial é quanto? Zero. Mas, Guilherme, eu já sei que a gravidade está puxando ela por meio da força-peso. Então, eu quero saber qual a altura máxima, qual a altura máxima, ou qual é a altura do prédio. Aí, tu vai utilizar aquela formulazinha, ó. A altura máxima, ela é dada por GT2 sobre 2. Ai, Guilherme, quer dizer que é só isso? Eu quero que você considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bora nós? Olha agora. Ai, Guilherme, eu quero saber a altura máxima, é só substituir. Pois é. Então vai ser 10 vezes. Gente, o tempo. Quanto tempo a pedrinha demora para cair? 8 segundos. Ai, é mesmo. Então eu vou colocar aqui 8 ao quadrado dividido por 2. Cortei o 10 com o 2, ficou 5, né? Aí ficou 5 vezes 64. Não é isso? Aí, gente, se eu multiplicar dá 320. Então, a altura do prédio é quanto? 320 metros. Ai, que prédio alto, Guilherme. Pois é, mas tu pode fazer o quê? 320 metros a 320 metros. Não tem o que fazer, né? Então, gente, assim, não tem muito segredo, tá? Eu juro para você que a parte de introdução é assim, é só aplicar isso aqui. Só que agora você sabe o porquê a altura máxima parte do repouso. Esse 10 faz parte que denunciado? Faz parte denunciado, Lídia. É como se a gravidade ele estivesse dizendo que a gravidade vale quanto? Vale 10, certo? Vou botar assim, vou botar aqui, ó. Considere a gravidade como parte do enunciado. Mas olha, isso aqui a questão não tem que te dizer, tá? Por que ela não tem que te dizer? Porque lá no começo ele diz que ele vai dar sempre a gravidade. Lá no começo da prova ele dá, certo? E considera a gravidade sempre 10. Ele não precisa dizer isso, tá bom? E a gente já utiliza no SI, que é o Sistema Internacional. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês o que acontece o porquê que a gravidade ela varia a velocidade. Vou mostrar aqui para vocês. Por que a velocidade, ou por que a gravidade varia a velocidade? Eu vou botar aqui, situação 2. Vou mostrar para vocês que essa matéria ela não é impossível, ela é fácil, você consegue aprender com certa facilidade, certo? E eu posso te convencer. Isso, eu já respondi, Ismael. O Tiago, sim, a gravidade sempre vai ser 10, tá? Alguns livros antigos, eles gostam de considerar a gravidade como 9,8 alguma coisa. Só que, por exemplo, até a US mesmo, nos últimos anos, ela vem adotando como 10, tá? Então, para fim de conta, considera a gravidade como 10, ok? Isso é informação que você vai ter que saber e você não pode abrir mão dessa informação. Tranquilo? Boa noite. Depois disso, meu povo, agora vem a grande sacada. Imagina, eu vou jogar uma pedrinha para cima e ela vai ter uma velocidade inicial, a velocidade dela vai para cima, a velocidade inicial dessa bolinha vale 20 metros por segundo. Gente, por que eu botei esse caso para vocês? Eu vou mostrar uma coisa curiosa aqui e vocês vão entender tudo. Aí, literalmente, vai fazer todo sentido, tá bom? Ó nós. Gente, tu concorda que a bolinha, quando eu jogar ela para cima, vou botar aqui, ó. Vamos jogar a bola para cima. Quando eu jogar a bola para cima, gente, ela vai fazer assim, ó. Lelelelelelelele. O que acontece? A bolinha vai andar aqui, certo? Aqui, ó aqui. Gente, coisas que vocês têm que saber.
Uma hora, qualquer objeto que é lançado para cima vai parar. Anote. Uma hora, qualquer objeto que eu jogue para cima vai ter que parar. Por quê, Guilherme? Porque ele vai atingir a sua altura máxima. Certo? Vamos ver o comentário da Lídia. Hipoteticamente, se não soubéssemos que a gravidade é 10, qual seria o cálculo da fórmula para chegar até a solução? Bem, o cálculo é usar a altura máxima é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O que acontece é que se ele não der a gravidade, vamos dizer que é em outro planeta que não seja a Terra, ele vai dizer que, vamos dar exemplo, um pedaço de meteorito caiu de uma estação espacial próximo à superfície da Lua, sabendo que a altura máxima, a altura não, sabendo que a altura da estação até o chão vale 50, e sabendo que ele demorou, sei lá, 5 segundos para cair no solo da Lua, qual é a gravidade desse planeta? Entendeu? Por exemplo, se ele não te der a gravidade, ele vai te dar a altura máxima e o tempo. Entendeu? Certo? Porque aí ele vai querer a gravidade, basicamente falando. Se ele não te der um, ele vai ter que te dar outra informação. Como provavelmente ele vai dizer a altura, por exemplo, de onde o meteorito estava até o solo, né? Tu consegue encontrar através da mesma fórmula, porque a altura máxima é de onde o meteorito está caindo até o chão, até a superfície. Ok, Lídia? Todo mundo entendeu? Gente, essa matéria, vocês acham ela difícil? Sério? Vocês acham que ela, tipo, de uma escala de 0 a 10, vocês acham que ela é uma matéria que dá muito trabalho? Mas tu tá vendo, Maria, que quando tu entende, fica bem mais fácil, tu consegue resumir as ideias de uma forma bem direta. Lídia, tá entendendo? Ótimo, bora lá, vamos continuar. Meu povo, o que acontece nessa situação? Vamos dizer assim, ó, vamos jogar a bola para cima e com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo, e ela para. Ponto. Gente, o que acontece? A questão, ela pode não dar nenhuma informação, ela pode dar só a velocidade. Só com a velocidade inicial, a gente já descobre uma coisa muito interessante. Que coisa interessante é essa que a gente descobre, gente? A gente já sabe que o tempo com que ela demora para subir. E a gente consegue achar, consequentemente, a altura máxima. Por quê? O que acontece? Vamos dizer que eu joguei a bolinha para cima. Pergunta aos atentos. A todos, melhor dizendo. Boa noite. Pergunta a todos. Gente, qual é a única força que está atuando sobre a bolinha em todo o movimento que faz com que ela seja puxada para baixo? Quem é? Exatamente, é o peso. Isso é peso. Então, Guilherme, quer dizer que durante todo o movimento, quem puxa ela para baixo é o peso. E ele sofre a atuação da gravidade, não é isso? Vale? Em todo momento ele está sofrendo a atuação. O que acontece, gente, é que eu desenhei essas bolinhas não de propósito. Por quê? A gente já sabe que o peso está puxando ela para baixo. Ou seja, tu concorda comigo que o peso é o que causa a resistência ao movimento? Faz sentido isso para vocês? O peso ele está dificultando com que a bolinha vá mais para cima ainda. Não faz sentido? Como o peso ele faz com que a bolinha demore ainda mais para subir, ele é quem vai indicar o que a gente chama de força resultante. Ai, Guilherme, então quer dizer que o peso aqui está sendo inimigo da bolinha? Na subida, quando eu vou jogar um objeto para cima, quem é o cara que faz com que a bolinha não suba mais ainda é o peso. É só ele e mais ninguém. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, Guilherme, que a gravidade está atuando aqui, tá? Ela, cara, é a pessoa que está enchendo o saco, porque a aceleração resultante é para baixo. Ou seja, a gravidade está indo contra o sentido do movimento. Ah, Guilherme, entendi. Eu vou botar aqui, ó. Perceba que a gravidade impede com que a bolinha
atinja, eu vou botar aqui, alcance uma altura maior, né? Faz sentido isso aqui para vocês, gente? Faz sentido? Lídia, Maria Clara, Thiago, faz sentido para vocês? Sara, que eu sei que você tá de olho aí só mirando. E aí? Responda aí, gente, só para mim ficar tranquilo e meu senso de segurança. Tu não entendeu? O que acontece, Lídia, é que agora, quando eu vou jogar uma bolinha para cima, quando eu jogo ela para cima, ocorre uma situação curiosa. Qual é a situação que ocorre? Agora, o peso, ele está indo contra o sentido do movimento. Por quê? A bolinha não está indo para cima, a bolinha não está indo para cima, porém, é como se existisse uma forçazinha que puxa sempre a bolinha para baixo. Gente, o que mantém a gente preso à Terra é a gravidade, certo? A lei da atração entre massas. Existe uma lei na física, que é a lei da atração, né? Que é a lei a força gravitacional, que ela diz que a atração entre duas massas, dada uma constante, é sempre comparativa. É como se a Terra tivesse uma massa infinitamente menor do que, ou infinitamente maior do que o nosso peso, o nosso corpo. Então, consequentemente, a massa da Terra é maior do que a massa de uma pessoazinha. Faz sentido para vocês? É óbvio, né? Que a Terra tem uma massa muito maior do que a de uma pessoa só. A Terra, quando fala, é o planeta Terra, tá? Porém, ocorre uma atração entre esses corpos, não é isso? Lembra? Gente, o que acontece é que para você estudar esse tipo de movimento, você tem que ter ciência básica de três coisas: dos movimentos, a dinâmica dos movimentos e das leis de Newton. Eu estou tentando traduzir aqui para o português para vocês do jeito mais fácil possível. Como essa bolinha ela vai ser jogada para cima, é como se lá na Terra tivesse uma lei dizendo assim, ó, cara, puxa ela para baixo. Mas por quê? Puxa ela para baixo. Então, é como se isso aqui, é como se essa bolinha estivesse sendo puxada através de uma força imaginária, que a gente chama de peso, ok? Só que, gente, a gente já sabe que ela está dificultando o movimento. Por quê? Tu concorda? É tipo imã, ela é o que puxa para baixo, exatamente. Pronto, tipo isso, tipo imã. Só que quando eu jogo essa bichinha para cima, com o tempo eu tô jogando ela para cima. Joguei ela para cima. Só que na hora que eu rebolo a bolinha para cima, uma hora ela vai ter que parar. Por quê? Ela vai estar sofrendo a atuação da gravidade. O peso está atuando sobre essa coisa. Deu para entender, Lídia? Deu para entender, Maria Clara? De boa? Pronto. Era só isso que eu queria que você entendesse. A gravidade. Na realidade, não. O que puxa a bolinha é o peso, certo? Sobre a ação da gravidade, entendeu? Só mudar a frase. Então, é o peso que puxa ela para baixo, exatamente, sobre a atuação da gravidade. Só complementando, entendeu? Mas, entendeu? Entendeu, Thiago? Ótimo. Como é essa coisinha que puxa, como é a gravidade que está puxando ela para baixo, lembrando que eu desenhei essa forçazinha aqui, ó, gente, é como se fosse imaginariamente, é como se fosse na tua cabeça, ela é invisível. Tô invisível, desliga o freio motor. Pois é. Então, gente, como eu já sei que o peso faz com que ela puxe para baixo, não, na realidade não é o peso e a gravidade, o que acontece? Lídia, lá da equação da dinâmica, o peso é o produto da sua massa pela sua gravidade. Isso aqui a gente aprende lá na segunda lei de Newton. É que esse carinha aqui, ele está fazendo com que a massa da Terra e a massa de um corpo se atraiam, de modo com que a maior ganha. Ou seja, se não existisse gravidade, gente, eu estaria flutuando, entendeu? Geralmente é no momento que tu diz, entendi ou não. Gente, Ismael, Sara, tá pegando? Lídia, travou? Ah, beleza. Perguntei se entender. Lídia, não pegou a explicação que eu dei agora? É como se, imaginariamente, a gravidade é que puxa a gente para baixo. É só isso. Só quero que você entenda isso no popular, tá? Claro que é um pouco de equívoco, mas é a gravidade que puxa a gente para baixo na teoria, certo?
Sobre a atuação do peso. É como se a gravidade estivesse dentro do peso, entendeu? Só que eu estou desenhando o sentido da gravidade, que é ela que faz com que a gente vá para baixo. Certo? Eu tô só. É o resumo do que eu acabei de explicar. Exatamente. Exatamente, exatamente. O que acontece, gente, é que agora eu vou escrever aqui, ó. A gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente vai dizer sobre isso? Gente, quando eu falo que a gravidade tem 10 metros por segundo ao quadrado, significa dizer, vou botar aqui, ó, TR é tradução, tá? Ela percorre ou ela anda 10 metros a cada 1 segundo ao quadrado. Como assim, Guilherme? 1 segundo ao quadrado. Gente, 1 ao quadrado é 1. Resumidamente, é como se a gravidade ela fizesse com que o objeto diminuísse sua velocidade em 10 a cada segundo que passa. Ah, Guilherme, eu lembro que tu me falou que essa coisa aqui, no caso a pedrinha, ela está indo para cima com uma velocidade inicial. Porém, eu sei que a gravidade está puxando ela para baixo. Então, ela é a aceleração resultante. Tu já me explicou isso, beleza. A aceleração resultante é isso aqui, tu me falou. Mas, Guilherme, como assim ela vai diminuir 10 metros da velocidade? Gente, vocês lembram que eu falei para vocês aqui agora há pouco, ó, o carrinho que está andando, cadê o carrinho que está andando? Aqui, ó. Vou botar a tabelinha de novo. Ó. Vamos dizer que aqui o tempo vale 0 segundos. E a velocidade inicial desse objeto vale 10 metros por segundo. Gente, vamos dizer que passou 1 segundo, o carrinho que estava andando começou a aumentar a sua velocidade, então ele passou a ter 20 metros por segundo. E após 2 segundos, esse carro passou a ter 30 metros por segundo. Ah, Guilherme, então quer dizer que tá vendo que quando está aumentando, passou 1 segundo, aumentou 10. Passou 1 segundo, aumentou 10. Ai, Guilherme, então quer dizer que aqui existe alguém que está fazendo com que a velocidade desse carrinho aumente. É mesmo. Então, gente, quero dizer para vocês o seguinte: como o tempo passa e a velocidade aumenta, significa dizer, portanto, que a gente vai ter um movimento que está fazendo com que a velocidade fique variando, ou seja, a velocidade está aumentando. Mas, Guilherme, se eu tivesse a velocidade igual a 30, ela poderia estar diminuindo? Poderia, certo? Mas o mais certo aqui, gente, por exemplo, eu vou botar aqui igual a 1 segundo. Vamos dizer que quando eu estava lá no relógio, aí eu disse, poxa, medi aqui, quando deu 1 segundo, o carro estava 10 metros. Quando deu 2 segundos, o carro estava 20. Quando deu 3 segundos, o carro estava a 30 quilômetros. Gente, quando aumentar mais 1 segundo, ou seja, quando der 4 segundos, o carro vai estar a quanto? Hein? Hein, gente? O carro vai estar a quanto? 40. Porque a velocidade está aumentando à medida que o tempo vai aumentando. Olha aqui, ó, de 10 foi para 20, de 20 foi para 30, de 30 foi para 40. Ah, Guilherme, então quer dizer que a aceleração é esse númerozinho que tu está colocando? Porque à medida. Eu botei até aqui em cima aqui de erro, ó, aqui embaixo. Então quer dizer, Guilherme, que esse carinha que está fazendo a velocidade aumentar é a aceleração? Pois é, a mesma coisa a gente vai ser para a pedrinha. Só que agora a gente faz no contrário. Ó, para a pedrinha é como se fosse assim, ó. Vamos dizer que a velocidade inicial da pedrinha vale 30. A gravidade não é 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ela faz variar quanto a velocidade? Faz variar 10. Gente, se a pedrinha está indo para cima, o que acontece é que agora eu estou indo contrário ao sentido da aceleração. Ou seja, a minha velocidade vai diminuir, porque eu vou atingir a altura máxima e depois eu vou cair. Guilherme. Então quer dizer que a aceleração aqui ela é malvadona? Ela é malvadona. Por quê? Ela impede com que essa bolinha atinja uma altura maior. Então ela vai diminuir a velocidade. É mesmo. Só que eu tenho uma velocidade de 30 metros por segundo. Quanto é a gravidade, gente? Não é 10 metros por segundo ao quadrado? Então, só que aqui o tempo vale quanto, Guilherme? Vamos dizer que agora o tempo aqui vale 0, tá? 0. Gente, conta comigo. Tu concorda que a gravidade está mudando de 10 em 10?
Gente, quando passar um segundo, a gravidade vai estar diminuindo, não vai estar diminuindo a velocidade? Por que, Guilherme, que a gravidade vai estar diminuindo a velocidade? Porque ela agora está indo contrário. Gente, é como se eu tivesse um carro e agora eu tivesse... pronto, vou imaginar. Imagina um carro com a corda elástica. Imagina que vai chegar um ponto que a corda vai estar tão elástica que ela vai puxar o carro de volta. Então, a gravidade, quando eu jogo uma pedra para cima, faz com que o movimento diminua a sua velocidade. Ah, é mesmo. Então, quando eu jogo para cima, diminui a velocidade? Diminui. Então, após um segundo, ó aqui, ó, após 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada um segundo, a velocidade está variando em 10 metros. Passou um segundo, só que eu estou indo contrário. Por que está indo ao contrário? Porque agora eu estou indo para cima, só que a gravidade está indo para baixo. Eu estou indo contrário à gravidade. Então, Guilherme, quer dizer que ela está diminuindo? É, está diminuindo. Então, vai ser 20 metros por segundo. Gente, passou mais um segundo, a velocidade vai continuar diminuindo mais 10. É como se fosse uma PA. Olha aqui, vai ter 10 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo. Aí, Guilherme, quer dizer que a gravidade, quando eu estou contrário ao sentido da gravidade, ele diminui o movimento? Diminui. Então, gente, passou mais um segundo, quando deu 3 segundos, a velocidade vai ser quanto? Hein? A velocidade vai ser quanto? Quando passar mais um segundo? 0. Então, gente, é isso que eu estou mostrando para vocês. A velocidade aqui é 0. Está sempre diminuindo. Foi mal, botei mais aqui no menos. Está sempre diminuindo 10. Guilherme, então você pode sempre gravar isso. Então, à medida com que eu estou indo, jogando uma pedra para cima, ela está se resistindo à gravidade. É como se a gravidade estivesse puxando para baixo e eu, infeliz, continuasse forçando. É que nem, por exemplo, quando você quer brincar de uma coisa e sua irmã não quer. Aí você fica enchendo o saco até o momento em que ela diz, não, vai não. E ponto. E para. Entendeu? Então, gente, é basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês agora o exemplo que eu tinha dado aqui antes, certo? Só para que vocês entendam. Quando eu rebolei a pedrinha para cima, a velocidade inicial dessa pedrinha era de 20 metros por segundo. Se você não consegue ir muito bem de raciocínio, pensa comigo. Eu joguei a bolinha aqui. A bolinha, inicialmente, a velocidade inicial vale 20 metros por segundo. Só que agora, eu sei que a gravidade vai estar sempre para baixo. Gente, se eu estou indo contrário ao sentido da gravidade, aumenta ou diminui? Hein? Se eu estou indo contrário ao sentido da gravidade, gente, a minha velocidade vai aumentar ou vai diminuir? Hein? Me responda. Diminui. Isso, diminui, sem medo. A gravidade faz com que a velocidade diminua. Por que, Guilherme? Porque eu estou indo contrário a ela. Então, gente, eu não sei que a gravidade não diminui de 10 em 10? Aí a gente coloca aqui, ó. É como se aqui fosse o tempo igual a 0. Só que tu pode pegar e colocar aqui, poxa, eu sei que quando passar um segundo, ó, que o tempo é igual a um segundo, ó. Eu sei que a gravidade vai fazer com que ela diminua de 10, porque eu sei que ela diminui de 10 em 10. Então, quer dizer, Guilherme, que aqui ela diminui de 10 em 10. Então, 20 menos 10 dá 10. Então, a velocidade aqui é quanto? 10 metros por segundo. Guilherme, então quer dizer que se passar mais um segundo, ela vai diminuir mais 10? Vai. Aí o que acontece? Ela parou. Então a velocidade aqui é quanto? 0. 0 metros por segundo. Por quê? Ela foi no limite. Ela parou onde dava. Deu para entender? Lídia, Giovana, Sara, Thiago, Felipe. Então, gente, é só você gravar isso, ó. A gravidade, quando você está indo contrário à gravidade, ó, jogou para cima, tu diminui. Caiu de cima para baixo, adivinha o que acontece? Hein? Aumenta, exatamente, Lídia. Se tá lá em cima e agora eu tô indo a favor da gravidade, significa dizer que a gravidade vai te falar assim no teu ouvidinho: bora, eu vou te empurrar, infeliz. E empurrou, entendeu?
É um empurrãozinho. Então, para cima, gente, quando eu vou jogar uma coisa para cima, a gravidade está contra. Mas agora, quando eu vou jogar de cima para baixo, a velocidade o quê? Aumenta. E isso, de baixo para cima, diminui. De baixo para cima, diminui. E de cima para baixo, aumenta, né? Tiago, acho que tu só inverteu, né? É porque tu falou assim, ó, então sempre... beleza, entendeu? Joia? Gente, isso aqui é o que a gente chama de queda livre, certo? Olha aqui como é fácil, como todo mundo entendeu. Pensa, bora aqui, think with me, ó, aula de inglês, polivalente. Imagina agora, gente, que eu vou rebolar esta maldita pedra mais uma vez. Gente, se você não estiver conseguindo fazer o raciocínio, você pode pegar e fazer uma tabela. Vamos dizer que eu tenho uma pedra que ela vai sair, ela vai ser lançada para cima. A velocidade inicial dessa pedra é 40 metros por segundo. Gente, se eu vou jogar a pedra para cima, me digam, se a pedra vai jogar, vou rebolar ela de baixo para cima, a gravidade vai ser a favor ou vai ser contra o movimento? Hein? E isso é contra. Aí o que, que o inseto faz? O inseto pega e desenha bem aqui, ó, a gravidade para baixo para dizer que está contra. E tu pode até colocar aqui, ó, contra. Ah, é mesmo, Guilherme? Pois é, pode botar aqui, contra. Só que agora bora passar. A gente já sabe que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado? Meu povo, pensa comigo. Aqui o tempo vale zero. O tempo é 0 segundos. Passou um segundo. A gravidade vai diminuir quanto? Hein? Vai diminuir 10. Exatamente, vai diminuir 10. Por que, que vai diminuir 10? Exatamente. Então a velocidade passa a ser 30 metros por segundo. Ah, é mesmo, Guilherme. Aí, Guilherme, passou mais um segundo, vai ser quanto? Vai ser 20. Está diminuindo. 20 metros por segundo. Gente, passou mais um segundo. O tempo igual a 3. O tempo sendo igual a 3 segundos. Vai diminuir mais quanto? 10. Ah, é, Guilherme. A velocidade agora vai ser 10 metros por segundo. Só que se passar mais um segundo, gente, vai ser quanto? Zero. Porque 10 menos 10 é zero. Ah, é mesmo. Então a velocidade é 0 metros por segundo. Gente, quando isso aqui entra na tua cabeça, vai diminuindo. É 10 metros a cada um segundo. Como vai diminuindo 10 metros a cada um segundo, agora tu pensa, poxa, é mesmo, cara, vai diminuir 10 a cada um segundo, não é isso? Pois é, só que quando chegou bem aqui, o tempo aqui foi igual a 4, foi mais, esqueci de colocar. O tempo, quando deu 4 segundos, a bolinha parou. Aí, se a questão perguntasse qual é a altura máxima, cara, a altura máxima é de onde ela está bem aqui até o chão. A altura máxima é essa coisa todinha. Lembra da fórmula que eu ensinei a vocês? A altura máxima é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Pensa comigo. Eu sei quanto vale a gravidade. E eu sei que essa coisa demorou 4 segundos para atingir o topo para voltar a cair. Então, eu já sei o tempo que é igual a 4 segundos. Ai, é mesmo, macho. Agora eu estou entendendo. Pois é. Aí agora, como a gravidade vale 10, eu substituo 10 vezes. O tempo para subir não foi 4 segundos? Aí tu coloca aqui, ó, 4 elevado ao quadrado, porque aqui está o quadrado, e divide por 2. Certo? Divide por 2. E agora, o que que faz? Gente, 10 dividido por 2 dá 5. Aí vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado é 16. Gente, 16 vezes 5 dá 80. Então, qual é a altura máxima? 80 metros. Notou que se ele não der nada, ele só der a gravidade e a velocidade, eu consigo descobrir quanto é que vale a altura máxima, eu consigo descobrir qual é o tempo que ele demora para atingir a altura máxima. É mesmo, Guilherme, faz sentido, ó. Ai, é, macho. Pois é. Gente, vocês entenderam como é que a gente faz os movimentos de queda livre? E eu ainda nem entrei em lançamento oblíquo. E provavelmente eu vou precisar de mais um tempo para entrar em lançamento oblíquo. Agora tudo faz sentido, é? Gente, vocês viram que vocês não precisaram decorar uma fórmula. Notaram que é bem simples a resolução do movimento?
Gente, Lídia, principalmente você, Maria Clara, você também. É só você lembrar, poxa, quando eu jogar para cima, eu já sei que a gravidade é aquela sua amiga chata que te puxa para baixo, a Falciane. Só que quando eu tô quando eu tô lá no topo, eu quero pular de paraquedas, é como se tivesse um doidão. Um doidão. Ai, doido, tu vai pular, vai que o paraquedas não abre. Aí tu chama aquele teu amigo pirado. Pois é, pronto. O positivo é o teu amigo doidão, que vai de cima para baixo. E o negativo é a tua amiga Falciane, que vai de baixo para cima. Que é ela que te bota para baixo. Literalmente. Entenderam? De boas? Pegou a manha? Como é que faz? Chocada, passada. Por que tá chocada, passada? Hein? Tio, como é que eu faria isso? Por exemplo, de cabeça na minha prova, se eu não quisesse perder na vida entendendo isso. Ah, entendi. Tio, eu provavelmente estava dando aula particular, mas tudo bem. Lá nós. É o começo, gente. Todo mundo começa baixo, ninguém começa de cima, né? Mas é assim mesmo, ó. Bora pensar comigo, tio. Se eu tô lá na prova e eu quero fazer isso de cabeça, poxa, na tua cabeça, tu faz o seguinte, poxa, eu sei que a velocidade inicial da bolinha é 40. E quando a velocidade inicial é 40, o tempo é zero. Só que à medida que passa, eu vou botar assim, ó, velocidade e tempo. Vou botar aqui menorzinho para caber. Eu sei que a velocidade inicial é 40. Aí eu posso fazer um gráficozinho? Pode, ó. Faz um gráficozinho desse jeito, ó. O tempo é zero. Gente, passou um segundo. A aceleração, a gravidade. Quando eu estou jogando, presta atenção, eu estou jogando ela de baixo para cima. Baixo para cima. Gente, de baixo para cima, a gravidade é positiva ou é negativa? Ah, é negativa, é? Vocês estão entendendo? Muito bem. Como eu sei que de baixo para cima é negativa, vai aumentar ou vai diminuir a velocidade? Hein? Vai diminuir. Como a velocidade vai diminuir, agora, diminui quanto? 10. Mas tu sempre falou, Guilherme, gravidade. Aí vai passar a ser quanto? 30. Guilherme, passou mais um segundo. Vai valer quanto? Ah, vai diminuir mais 10, né? Então, 30 menos 10, 20. Guilherme, passou mais um segundo. Diminui quanto? Mais 10, diminui 10. 20 menos 10, 10. Guilherme, se passar mais um segundo, vai ser quanto? 10 menos 10, zero. Então, aqui, a bolinha para. Aí Guilherme, quer dizer que se a prova der um gráfico desse jeitinho, e eu posso interpretar dessa forma? Pode, porque tu já sabe que essa coisa vai diminuir. Entendestes? Tranquilo? E é só isso, gente. Morreu. Isso aqui é o movimento de cada livre. E olha que eu não vou nem entrar em lançamento, porque o lançamento, gente, é a mesma coisa do movimento de queda, de rebolar para cima e para baixo, tá? E olha, eu nem falei. Vou falar isso na próxima aula com muito mais tranquilidade, porque vai dar tempo você entender. Tranquilo? Gente, pegaram a ideia? Exatamente. 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 Todo mundo entendeu? Perguntas, bora lá. Eu quero abrir esse espaço aqui, o FAQ, né? Para que você consiga entender tudinho direitinho, certo? Para a gente começar a aplicar, certo? Tranquilo? Lídia, Thiago, Maria Clara, Thiago já falou que sim, primeira vez que entendi isso. Gente, o conteúdo nem é difícil. O conteúdo dele é tranquilo, certo? Agora sim, as questões vão demorar um pouquinho, né? Porque vocês vão pegar. Calma, a gente vai fazer, eu vou fazer, eu prometo. Então, eu vou fazer uma listinha para próxima aula para a gente revisar. Já vou fazer, eu vou elaborar duas questões de estilo AOS, certo? E depois você pode pegar e aplicar. A gente vai resolver da próxima aula antes e falar de lançamento, ok? A gente liberar logo essa praga. Tranquilo? De boas? Gente, alguém tem alguma pergunta, dúvida? Fica muito mais fácil, certo?